Antes de começar, dona Rosa, eu vou falar que não é bem uma aula, né? A gente faz uma roda de conversa, tá? Porque aqui eu sou o que menos sei, eu só sou atrevido de estar aqui na frente. Eu falei para ela ficar... Como diz o Newton. Então, antes de começar, vamos agradecer a Deus por a oportunidade de estarmos reunidos novamente em nome dEle e que eu possa, com a ajuda do meu mentor e dos mentores da casa, passar o capítulo de hoje do livro dos Mensageiros de uma forma fácil de todos entenderem. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então estamos aqui nos Mensageiros, chegamos ao capítulo 7, a queda de Otávio, né? Nós relembrando as últimas aulas, André Luiz está no Centro de Mensageiros, onde ele vai aprender, né, com os professores do Centro de Mensageiros, como funciona, né, essa escola de criação de pessoas que vêm para a Terra para serem médiuns todos nós somos, mas para serem médiuns ostensivos, dirigentes de casa espírita, palestrantes, né, e qualquer outra função que a gente se coloque à disposição da seara espírita, né? Então vamos começar a leitura. A ausência de Aniceto, para quem não lembra, é um dos professores ou diretores da escola de Mensageiros, junto com, quem lembra o nome? Telésforo, não pode esquecer esse nome, Telésforo. A ausência de Aniceto deu ensejo a palestras interessantes, que na aula anterior, na conversa anterior, Telésforo fez nas duas últimas, né, capítulos ali, Telésforo passou informações importantes, né, inclusive puxão de orelha em muitos de nós, né, e Aniceto e Telésforo foram embora e deixaram o pessoal lá em conversação. Lembrem-se que no capítulo anterior, o Vicente, agora não lembro, acho que é Vicente. Vicente fala para André Luiz, André Luiz, que a boa conversação também gera bônus hora, né? Não só as boas ações, mas a boa conversação gera bônus hora. Então vamos lá. Formaram-se grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, e a gente vai conhecer a história desse menino aqui, pedi a Vicente me apresentasse a elas. Não que me movesse curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferentes. O amigo atendeu de boa mente. Em breves momentos, não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos. Eu acabei lendo rápido demais. Um pálido senhor que aparentava 40 anos. Também sou principiante aqui, expliquei, e minha condição é a do médico falido nos deveres que o Senhor lhe confiou. Então, André Luiz estava falando dele próprio, um médico falido, porque vocês lembram bem lá no começo, né, que Aniceto fala que a equipe que ele usa para descer até a crosta terrestre para ajudar é composta de várias profissões, né? Uma delas é médico. E Vicente também é médico, por isso que eles acabam ficando juntos. E ele fala, né, do médico falido, porque todo mundo vem com uma missão. Lembra? Uma vez eu falei aqui e eu quero me corrigir, que a gente falava assim que missionários seriam só os grandes, né? Jesus, Buda, Madre Teresa de Calcutá, Chico, Divaldo e vai por aí afora. Não, a gente também é missionário. A diferença é que a gente é missionário com M minúsculo, né? Nós também temos as nossas missões. Então, ele veio com a missão, possivelmente, de ser médico, de ajudar as pessoas, de auxiliar os outros. Mas ele acabou se tornando um médico egoísta, vaidoso, né?
só ajudava aquela senhora porque a secretária dele obrigava ele a ajudar, né? Porque senão também não ajudava. E foi a única que rezou por ele lá em nosso lar quando ele desencarnou. Otávio sorriu e respondeu: possivelmente o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo. Ademais, não desconhecia o roteiro certo que o Pai me designava para as lutas da terra. O que Otávio está falando aqui? Quando o André Luiz encarnou, ele não tinha passado por treinamento. Eu estou dando spoiler, mas ele não tinha passado por treinamento que Otávio passou, a gente vai ver mais adiante. Então ele ignorava as verdades eternas. Ele não sabia que existia uma vida além da vida, que a gente encarna e desencarna, encarna, desencarna, né? Várias vidas, uma existência. Ele não tinha nenhuma noção disso. Não possuía títulos oficializados de competência, entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que, para a vida eterna, é de maior importância que a cultura intelectual simplesmente considerada. Tive amigos generosos no plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos. Ele era médium, ostensivo. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria, e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprudência e à vaidade. As observações de Otávio impressionavam-nos vivamente. Continua Otávio: quando no mundo eu não tivera contato especial com as escolas espiritistas, experimentava certas dificuldades para compreender tudo quanto ele desejava dizer. Ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas. Respondi: as tarefas espirituais, tornou o interlocutor algo acabrunhado, ocupam-se de interesses eternos e da grande enormidade de minha falta. Então, quando no mundo ele não tivera contato especial com as escolas espiritistas, a gente vai ver mais adiante, mas ele acabou não querendo assumir a função. Quem viu o livro, quem viu o filme lembra do Otávio, né? É que no filme eu acho que romantizaram até um pouco mais, né? Ele queria vender a mediunidade dele, né? Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Aqui ele faz uma comparação com a Igreja Católica, né? Os mordomos de bens da alma estão investidos em responsabilidades pesadíssimas, ou seja, os padres, os sacerdotes. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes, só aquelas pessoas que frequentam a missa, né? Podem alegar ignorância e inibição. Podem alegar. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários nos templos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Então a gente não pode alegar ignorância, né? Porque no caso dele, eu não tenho essa faculdade, mas no caso dele, ele tinha a faculdade de ver espíritos, né? Ele tinha a faculdade de ouvir e ver os espíritos. Então ele não tinha nem como ignorar esse outro lado. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal noutro tempo, isso na vida anterior ainda, vim bater as portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados que se revelaram incansáveis para comigo. Eles nunca desistem da gente. A gente é que... A gente pisa na bola, eles vão lá e ajudam de novo, a gente pisa na bola. Preparei-me então durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me a alguma coisa.
Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. Eu achei engraçado, quer dizer, desejoso de salvar minhas contas, foi a primeira coisa que ele pensou, pagar as dívidas, tentar pagar o carnezinho da Casas Bahia, e elevar-me alguma coisa, nem que fosse como o Newton fez, né? Já andou um pouquinho. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefícios do meu êxito. Técnicos do auxílio, olha só a equipe que ficou a serviço do Otávio. Técnicos do auxílio acompanharam minha terra, nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio, segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação das criaturas. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros, ignorantes, perturbados ou infelizes. Não é a mesma pessoa. Mas pode não ter sido a missão de, por exemplo, de Valdo Franco? Pode ter sido a missão do Chico, a única diferença é que eles não falharam. O matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações, não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia. E a gente vai descobrir por que o casamento para ele não estava na programação. Ou seja, até isso eles programaram. Você não vai casar, você vai só se dedicar ao trabalho mediúnico, né? A consolar os infelizes, como ele coloca aqui. Quem são os infelizes? Nós. E os irmãos que estão aqui do nosso lado e que nós não vemos, que ainda estão no caminho. Vamos continuar. Nada obstante solteiro, deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Olha só, o pessoal que ajudou ele em nosso lar, ele ia recebê-los como filhos, órfãos, como filhos, mas ele ia cuidar deles. Então essa era a missão que ele tinha, além da mediunidade. Vocês podem achar até que é um pouco pesado, né? Receber 6 órfãos, não sendo casado e ainda tendo que trabalhar com a mediunidade, mas ele trabalhou junto. Mas o Divaldo teve quantos? Divaldo, pois é, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando, vocês podem até achar um fardo, né? A gente pode, poxa, eu vou ter que trabalhar mediunicamente e ainda vou ter que cuidar de 6 crianças pequenas e tudo, né? Mas quem ajudou a desenhar esse caminho foi ele também, junto com os 6 auxiliares. Ele estava de acordo, né? Ele se propôs a isso. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder às sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Então, essas 6 crianças que viriam para a mão dele, seriam para quê? Para que ele focasse a vida dele em função dessas crianças. Claro, além do trabalho mediúnico, né? Mas o foco dele seria as crianças. Então, ele trabalharia para essas crianças poderem se desenvolver. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização, e para que se não escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus, e sobretudo para que fosse mantida a minha impessoalidade do serviço. Ou seja,
ele não ganharia, não deveria cobrar, não deveria ganhar nenhum tipo de tostão com o trabalho mediúnico dele. Ele teria que ter um outro emprego, alguma outra função para ajudar no cuidado das crianças. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. E aí, dando o exemplo que você colocou do Divaldo, né? Primeiro filho do Divaldo, quem era? Sim, não, mas... E quem era ele? Era um algoz. Era um algoz de Divaldo, né? Isso foi o primeiro de outras vidas. Então, assim, era um resgate para o Divaldo também ajudar esse espírito, né? E, como você falou, o Divaldo depois teve tem uma instituição lá, né? Lá na Bahia, que você pode falar, hoje é fácil de olhar para ele e falar assim, nossa, que estrutura, o próprio Ismênia, né? Hoje é fácil de você falar, nossa, que estrutura, mas imagina quando começou lá atrás, como não deve ter sido difícil e trabalhoso. Mas alguém desistiu ele? Não. Mas ele veio em missão com M maiúsculo, né? Tudo combinado. Voltei, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento às 6 entidades amigas, a quem muito devo até agora. Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou profundamente e prosseguiu. Agora vem. Mas, ai de mim, que olvidei todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça, ou seja, ele nasceu num lar espírita. Não obstante as tendências morais de meu pai, que era todavia um homem de bem. O pai dele não era espírita, porém era um homem de bem. Aos 13 anos fiquei órfão de mãe e aos 15 vieram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Aos 15 anos começou a ele ter a mediunidade mais aflorada. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias. E, apesar da bondade e operação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Começou a vaidade. Porque eu sou médium, pô. Eu vejo espírito. Tu vê o quê? Tu não vê nada. Mas eu vejo. Os médiuns ostensivos são os que mais devem, né, normalmente, né? Então, minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado, entre queixas e lamentações descabíveis. Meus parentes conduziram-me a um grupo espírita de excelente orientação, ou seja, tudo fizeram para que ele não falhasse. Meus parentes conduziram-me a um grupo espírita de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviços dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Ou seja, hoje é dia de tarefa. Hoje não, tem jogo do Santos na TV. Eu já passei dessa fase, graças a Deus. A gente às vezes coloca alguma coisa na frente da tarefa mediúnica, né? Quem trabalha mediunicamente tem um compromisso consigo próprio e principalmente com a espiritualidade. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Então, assim, a vaidade fazia com que ele questionasse tudo e a todos, né? Porque, apesar das orientações espirituais que ele recebia, ele não dava atenção
para nada e para ninguém sobre esse assunto. Os beneméritos amigos do invisível o estimulavam ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doente. Como é que ele fala? Isso é coisa da minha cabeça. Como prosseguissem os apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, né? Ele achava que aquilo que ele via era alucinação, o que era até de achar normal, vá. Por isso que ele tinha sido levado, apesar de ter sido a mãe dele ter sido espírita, e deve ter doutrinado ele de alguma forma. A família também, né, padre? A família levou ele para um centro espírita, onde ele tinha a possibilidade de um grupo de estudos, um grupo de roda de conversa como nós temos aqui, para que aclareasse a ideia dele. Nada o fazia convencer. Ele continuava duvidando dos amigos espirituais. Agora vem o tiro de misericórdia. Como prosseguissem os apelos sagrados por mim, interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Vocês lembram que lá no começo que ele falou que um dos grandes problemas que ele tinha tido era com o sexo? E aí um médico indicou a ele que ele gastasse as energias, né? Podia ter falado para ele correr, lutar Krav Maga, fazer qualquer coisa, mas me aconselhou experiências sexuais. Completar então 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Por que é faculdade sublime, né? Muita gente fala assim no emprego do sexo, né? Muita gente fica corada, né? Fica meio preocupado, mas o sexo é uma faculdade sublime, né? Porque sem a relação entre um homem e uma mulher, como é que haveria os encarnados? É uma faculdade sublime, né? Agora, o exagero, a promiscuidade, aí não. Aí já deixa de ser, já é um abuso dessa faculdade. Desejava conciliar à força o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Ou seja, ele queria continuar tendo aquela vida promíscua e ao mesmo tempo sendo médium. Ele poderia ser médium tendo uma vida sexual promíscua? O que vocês acham? Não. Sim. Agora, o problema é o tipo de espírito que iria aproximar dele, né? Não seriam espíritos elevados, né? Tudo que a gente já fala, tudo é sintonia. Você pensa, você atrai, né? Se ele se entregava aos desejos do sexo, ele ia atrair espíritos? Ia. Só que espíritos ignorantes, quando a gente usa o termo, ignorantes do conhecimento da bondade. Só que vive em bar, né? Vive em bar. Sim. Por exemplo, os espíritos alcoólatras já vem. Por exemplo, pode ter médium cachaceiro? Desculpa o termo. Pode. Só que o espírito ele Vamos separar as coisas depois. É porque aí é uma tradição da cultura afro, em que eles utilizam essa. E vou abrir um parênteses aqui. Eu já fui numa reunião dessas, né, de cultura afro, Umbanda, Candomblé, já fui. E sim, eles bebem, eles fumam, fazem tudo isso. Acabou, você vai conversar com o trabalhador da casa, você não sente cheiro de álcool e você não sente cheiro de cigarro. É absorvido pela própria espiritualidade. É um negócio muito, muito louco. Eles criam quando você bebe, eles criam uma bolsa de ectoplasma que só o espírito absorve. Repete. Quando nesses processos de mediunidade, eles trabalham muito com ectoplasma. Por exemplo, quando o espírito ele cria uma bolsa de ectoplasma entre o estômago e o esôfago, bebe, fica nessa bolsa. Então, quando ele sai, ele leva essa energia. E quando ele não absorve, né?
durante o álcool. E o fumo é a mesma coisa, ele cria uma bolsa nos pulmões. Tem médio, eu também já frequentei, né, assim, e o cara não fuma, eu conhecia as pessoas, o cara não fumava. Essas duas pessoas não fumavam, uma nem Ele gosta de botava bebida. 4 cigarros na boca e tragava os 4 cigarros. Pô, ninguém consegue fazer isso, o cara tosse, né? Entendeu? Isso é um processo. E com relação a isso, a gente não fugindo um pouco, mas fugindo, né? Tudo isso aí que acontece, é tratamento médico para alguém. Não só para o médico, mas também para alguém. Porque quando ele faz isso, que ele está conversando com o consulente, né? Eles estão absorvendo a energia tóxica do consulente. Sim. E quando ele remove essa bolsa, ele leva a toxicidade do consulente. Isso é tradição da cultura afro, né? Então é normal. Eu tenho um caso do Chico, acho que é do Chico, que em determinada reunião, eu não sei se é do Chico, agora me desculpa, talvez não seja, mas eu li isso em algum livro, que em determinada reunião mediúnica, numa casa espírita, eles estavam atendendo um espírito que vinha da tradição umbandística, né? E o espírito que veio para auxiliar era um preto velho. Porque se não fosse um preto velho, como aquele outro espírito ia acreditar ou confiar? Irmão Jacó. Então, mas o fato aqui é esse. Não dá para você trabalhar seriamente na seara espírita e ter vícios, seja lá qual for. Eu não posso trabalhar numa apometria como a Dona Rosa, né, e beber, ou fumar, ou ter vícios de alguma natureza, né, ou trabalhar numa câmara de passe e antes de vir para o centro, passar na padaria e dar uma branquinha aí, só para dar uma segurada na mão. Não tem como. Você pode trabalhar? Pode. Vai dar trabalho para o pessoal. Mas vai dar mais trabalho, né? Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Então ele perde a mãe aos 13. Aos 13, o pai casa aos 15, quando ele está com 15, e agora aos 20 o pai morre. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consorciar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. E em vão implorou-me socorro a pobre viúva. Então ele tinha 3 dele, do pai, e 3 que já tinham vindo com 3 que já tinham vindo com a senhora, e mais 3 que o pai teve com ela. Então ela tinha 6 filhos. Ele tinha 4. Não, 6. Não, é assim. O Otávio era filho da primeira esposa do pai. Sim. Só teve ele. E os outros 3 veio de onde? Quando o pai dele casou com essa senhora. 3. E mais 3 que ela tinha trazido do outro casamento, porque ela também era viúva. Ela mesmo que trouxe isso. Ela trouxe 3 filhos. Então quem eram esses 6? Essas 6 crianças desfavorecidas? Alguém sabe quem são essas 6 crianças desfavorecidas? Os que ajudaram ele. São os 6 espíritos que ajudaram ele lá, ó. Como é que eu esqueci? Que auxiliaram ele lá, ó, para criar toda essa história para a encarnação dele. Nunca me dignei a aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Ou seja, era hora de ele assumir, né, a guarda desses 6 pequeninos. O que ele fez? Afastei-me então dos pequenos órfãos, tomado de horror. Ou seja, esses seis espíritos que ajudaram ele na encarnação, em vida pretérita, já tinha tido um problema com ele, né? Já não eram espíritos afins. Então eles vinham agora para que criasse essa afinidade, para que o amor entre eles quebrasse esse problema que ele teve com eles em encarnação pretérita. Além de ele não resolver aqueles problemas, ele aumentou.
né? Porque ele não cuidou das crianças mais uma vez ele aumentou o problema que ele tinha com esses espíritos. Em seguida, dando largas à ociosidade, ou seja, simplesmente não trabalhando como deveria, com uma ação menos digna, e fui obrigado a casar-me pela violência. O que significa isso? Ele era viciado em quê? Sexo. O que ele fez? Engravidou uma menina. Pela violência. Possivelmente usando de força, né? Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Ou seja, eles nunca desistem de nós. O pai nunca desiste de um filho. Contudo, à medida que olvidava meus deveres, ou seja, que eu deixava de lado, toda tentativa de realização espiritual figurava-se-me mais difícil. E continuou a tragédia que inventei para meu próprio tormento. Ou seja, ele ainda continuava tentando trabalhar mediunicamente, mas já não tinha mais condição, ele não tinha mais controle, né? Ele não tinha mais equilíbrio para isso. A esposa a quem me ligara, tão somente por apetites inconfessáveis, era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. A vida dele deve ter sido bem complexa. Releguei à rua 6 carinhosas crianças, cuja convivência concorreria decisivamente para minha segurança moral. Mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei. Mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Ele enxugou os olhos úmidos e concluiu: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos o desejo de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Por isso que ele fala lá no começo, né? Que ele, além de não pagar os débitos anteriores, ainda ganhou mais débitos. Ele evoluiu, estacionou ou foi para trás? Estacionou. Tinha um carnezinho com 5 parcelas, agora está com 10 parcelas. Nesse instante, calou-se como se alguma coisa invisível lhe viesse à garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar estímulo ao coração, mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou. Essa Dona Isaura, que agora a gente sabe quem é, era a mãe dele. A mãe de quem ele nasceu, né? Não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. Por isso que ela, lá no começo do capítulo, no final do capítulo anterior, ela pede para Aniceto interceder sobre a possibilidade de Otávio reencarnar novamente, para ver se dessa vez vai. Com carinho, meditei na bondade divina, que faz eco no amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte. Então, a história de Otávio. Posso falar? Pode. Quando você falou ali da falha dele, se ele evoluiu, estacionou ou regrediu, a gente não pode avaliar isso, porque a gente tem que comparar ele na última encarnação dele, onde ele veio com muitas falhas e muitos problemas. Ele foi treinado, ele falhou, pelo treinamento que ele teve, ele falhou. Mas dizer que ele não evoluiu, pode ser que ele tenha sido muito pior no anterior. Não, pode ser. É que o intuito da pergunta foi para ficar... para ficar claro... Não, para ficar claro que a gente não regride. E a história do Otávio é horrível, né? Mas quem sabe se não foi pior ainda? Quem sabe se não foi pior ainda, né? Nenhuma. Você sabe que
Otávio? Você sabe que a gente tem que ficar muito atento. É claro que eu não tive os vícios que ele teve, né? Mas, quer dizer, na minha juventude até tive um pouco. Mas assim, eu fico pensando, às vezes fico pensando, quando eu estava lendo esse capítulo, se estou falando agora eu, né? Se eu estou cumprindo pelo menos alguma parte do que eu prometi. É uma dúvida que eu tenho. Às vezes eu fico pensando, será que alguma parte do que eu prometi eu estou fazendo? Ou eu sou um Otávio? Ou sou um Otávio, literalmente, né? Sabe o que eu fico pensando? Sabe o que eu fico pensando? Eu penso assim, não é o que eu fiz, sabe, cara? É o que eu deixei de fazer, eu fico pensando. Entendeu? Porque o que eu fiz, eu cometi o erro. Aí eu tenho consciência, eu falo, cara, não vou fazer mais. Né? Eu acho que você cometer um erro é ruim. Mas é pior, é você não fazer o que você tem que ter feito. Porque você não percebe que você não fez. Aí quando você chega lá, você fala, cara, eu tinha que fazer isso e não fiz. E aí você fica com remorso de não ter feito. E perde a esperança, tipo assim, cara, como é que eu vou fazer? Agora não tenho, teoricamente, né? Eu não vou ter chance de fazer de novo. Quer dizer, até tem, mas quando eu vou poder fazer? Aí a gente chega lá desesperado, querendo encarnar de novo para tentar novamente corrigir os erros, né? E você viu que ele levou 30 anos. Claro que lá o tempo é diferente, mas ele levou 30 anos para se preparar. E em 40 anos na Terra ele botou tudo por água abaixo. 40 não, né? Não vamos descontar o tempo que ele era da infância. Outros 30 anos ele jogou. Dos 15, vamos dizer assim. Mais uns 25 anos ele botou tudo abaixo novamente, né? Bom, o capítulo terminou, mas a nossa conversa ainda não. Vamos lá, a nossa questão do dia. No capítulo A Queda de Otávio, qual foi o principal motivo que levou o jovem servidor espiritual Otávio a cair em desequilíbrio e sofrer um rebaixamento vibratório? A. Por ter desobedecido diretamente a um superior hierárquico da colônia, recusando-se a cumprir uma tarefa de auxílio. Por ter se deixado dominar pelo orgulho e pela vaidade, acreditando-se mais preparado do que realmente estava para regressar à Terra. Por ter sido influenciado por espíritos inferiores que o forçaram a abandonar sua missão sem que ele tivesse responsabilidade pessoal. Por ter tentado interferir nos trabalhos de André Luiz e Aniceto, movido por inveja e rivalidade. Não. B. A B. Eu estava torcendo para que alguém falasse que era C, né? Para a gente poder até conversar sobre isso. A Nilza falou a C? Então, Nilza, é que por ter sido influenciado por espíritos inferiores que o forçaram a abandonar sua missão. Ok, ele foi influenciado? Foi. Mas ele tinha responsabilidade ou não? Ele tem a responsabilidade dele. Né? É a história do suicida. O suicida foi influenciado? Foi. Mas o espírito empurrou ele? Não. Quem deu o passo? Né? Quando você sente vontade de beber, dá um exemplo. Alguém pode estar te influenciando a beber. Mas quem vai até o bar e pede um copinho de pinga? Você. É você. Então você tem a sua responsabilidade. Né? Então não é a C. É a B mesmo. Vocês estão ficando bom, hein? E para encerrar, só para fixar bem, né? Eu acho legal isso daqui, né? Um quadrinho, um desenho. Otávio, o trabalhador, como nós. Qual foi o erro dele? Vaidade. Qual a consequência? A queda vibratória, né? Que aí começou a atrair o quê? Espíritos não tão elevados. E qual foi a lição desse capítulo, digamos assim? Humildade e vigilância. Como dizia, como diz no Evangelho, né? Orai e vigiai. Tá bom? Diga, peraí.
É como tu falou que ele era vaidoso. O que ele falava? Aqui ninguém é vaidoso. Não, então, é que ele era vaidoso. Até aquela parte que tu falou assim, eu vejo espírito, você não vê? Então... que ele Porque falava... uma vantagem que eu vou falar para vocês é que aqui, graças a Deus, não tem ninguém vaidoso, correto? Né? Não, então tá bom. E para a semana que vem, não percam o próximo capítulo. Vamos conhecer o desastre de Acelino. Se a história de Otávio é cabeluda, a de Acelino... Não é o Acelino Popó. Mas... Tá bom, gente? Obrigado, tá? E vamos encerrar a aula.